Comigo a sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo de número 4, versículo de número 12 até o versículo de número 17. Nós vamos ler, depois vamos ler os versículos de número 23, 24 e 20. Quem está abrindo a Bíblia, abra e vamos ler a palavra. Quem não trouxe a Bíblia ou prefere acompanhar ali no telão, fique à vontade, mas não se distraia no momento da leitura da palavra. Jesus, porém, ouvindo... Vamos ficar em pé, depois nós vamos orar. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, os confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Repita comigo, leia comigo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o quê? O Evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Amém? Senhor, nós oramos a Ti neste momento. Abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala mais uma vez como o Senhor tem falado a esta igreja, como o Senhor tem falado a este povo. Nós queremos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Nós não somos nada, Pai, senão instrumentos. Usa-nos, 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 usa-nos. Que não seja, Senhor, o Jonas, mas que seja o Teu Espírito em mim para falar à Tua igreja, e enquanto pregamos, o poder possa fluir e alcançar, e quebrar cadeias, e restaurar, e avivar, e renovar pelo poder do Teu nome. Glória, 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 glória a Deus. Amém, 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 amém. Queridos, conferência de milagres. Nós sabemos que milagres está intimamente relacionada com o cristianismo, com o evangelho. O nosso evangelho, ele comporta a doutrina de milagres. E o próprio evangelho, ele é um milagre. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de Jesus, ele é as boas novas de Deus revelada aos homens. Ela é a mensagem que carrega em si a essência do poder de Deus. Para quê? Para destruir toda a maldade que assola a humanidade. Essa maldade que é fruto do pecado, que é um vírus letal, que separa o homem de Deus, e que retira a paz, que retira a alegria, que tira do homem o seu direito de ser feliz. É por meio do Evangelho que a bondade de Deus alcança o homem, que a bondade de Deus é resgatada e é trazida de volta a nós. É por meio do Evangelho que o estado de miséria que o homem vive é mudado, é transformado
e ele então passa a viver um estado de bem-aventurança, ele passa a viver um estado de alegria, de felicidade. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas 7 mensagens. Eu creio que Deus vai usar cada um que vai subir nesse culto, que vai fazer uso desse sistema de som. Não serão apenas homens comuns, naturais, mas usados pelo sobrenatural de Deus para nos trazer mensagem poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós estaremos então resgatando. Eu não vou trazer aqui uma coisa nova, eu não vou trazer aqui uma doutrina nova. Eu quero que essa igreja se desperte para entender que evangelho não é pregação bonita. Evangelho não é pregação que mexe, que faz cócega na alma. Evangelho não é uma pregação linda, filosófica, maravilhosa. Evangelho, mesmo falando de cruz, mesmo falando de sangue, mesmo falando de morte, mesmo falando de ressurreição, ele é o poder de Deus para mudar, para transformar a nossa realidade. Glória a Deus. O que eu quero que essa igreja entenda nesses dias é que a gente precisa resgatar o dínamos. O que é o dínamos, pastor? O dínamos, querido, é aquilo que está em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, quando o Senhor Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do diabo, e nada vos fará dano algum. Essa é a igreja que Jesus quer. Jesus não quer uma igreja de oprimidos. Jesus não quer uma igreja de gente que fica como crente fazendo campanha para si mesmo, para se libertar de alguma coisa. Jesus não quer uma igreja de crentes cheia de opressão, endemoniados até às vezes. Tem alguns que caem endemoniados por aí e dizem que é crente, tem carteira de crente e estão caindo endemoniados. Jesus não quer uma igreja de crentes se arrastando por enfermidades quaisquer, inclusive as enfermidades psíquicas que estão assolando a humanidade. Quantas pessoas estão por aí com caixas e mais caixas de psicotrópicos, medicamentos para dormir, medicamento para acordar, medicamento para abrir o olho, medicamento para fechar o olho, medicamento para sorrir, medicamento para parar de sorrir. Tem gente que hoje tem que usar medicamento para tudo. O cérebro está completamente neutralizado. Mas eu quero começar profetizando que o poder de Deus, o poder do Evangelho vai penetrar nessa mente que está raptada, que está sugada pelo poder do mal, pelo poder das trevas, porque com o pecado, as doenças, a infelicidade, a tristeza, tudo entrou e dominou a vida da humanidade. Mas há poder no nome de Jesus para resgatar, para curar, para libertar. Esse é o Evangelho que eu creio, esse é o Evangelho que eu prego, o Evangelho que é poder. Evangelho não se separa de milagres, Evangelho não se distingue de poder. O Evangelho é poder. Evangelho não se resume em arrepios, Evangelho não se resume em sentir um calorzinho no corpo, uma batida mais acelerada no coração. Não, o Evangelho marca a nossa vida e transforma ela de uma forma gloriosa e poderosa, para que, como Paulo, nós possamos dizer: a vida que agora eu vivo, vivo-a em Cristo Jesus. E aí esse apóstolo nos ensina que no Evangelho não se pode admitir nenhuma possibilidade de derrota. Tem aflição sim, tem luta sim, tem cruz sim, mas derrota não, porque o Evangelho é poder de Deus para garantir a nossa vitória. Glória a Deus. E aí eu começo respondendo a pergunta: o que é o Evangelho? Mergulha comigo nessa palavra. O que é o Evangelho? Nós falamos tanto de Evangelho, palavra bonita. O que é o Evangelho? Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o Evangelho, ele é boas notícias. O Evangelho é boas novas. Quando Jesus traz o Evangelho, ele próprio, sendo o Evangelho de Deus encarnado, é uma boa notícia que a humanidade vai
receber. É uma boa notícia que a humanidade vai experimentar, porque as pessoas que estavam presas, as pessoas que estavam amarradas, as pessoas que estavam condenadas, agora pelo Evangelho, elas não estão mais condenadas, elas não estão mais presas. Uma porta se abre para que a vida de Deus volte ao coração do homem. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 4, versículo 16, primeira parte diz o que é o Evangelho. O povo assentado em trevas viu uma grande luz. O povo assentado em trevas viu uma grande luz. Pastor, o que é essas trevas? Primeiro, trevas, falta de conhecimento. As piores trevas que existem são as trevas da ignorância. As pessoas no tempo de Jesus não conheciam nenhum caminho para sair da situação que eles estavam. As pessoas no tempo de Jesus não conseguiam enxergar nenhuma porta. Imagina o que é trevas. Trevas, escuridão densas, onde as pessoas estão tateando, sem saber para onde está a saída. Quando você entra hoje numa fábrica, num shopping, num prédio, você vai ver que existem alguns elementos de emergência, e dentro desse elemento de emergência existe luzes de emergência, um gerador, se faltar energia da fornecedora de energia, vai ter um gerador que vai entrar para manter a iluminação mínima, para que não haja trevas completas. Se esse gerador não funcionar, vai ter faixas luminosas indicando uma saída de emergência, porque elevadores não vão funcionar, então vai indicar uma porta de emergência, uma escada de emergência para você escapar. Então, de alguma forma, tem alguma iluminação, alguma coisa iluminada, alguma luz que vai te direcionar para uma porta que vai te livrar de sofrer um mal maior, num caso de você estar num ambiente que sofra um sinistro. Mas aqui o texto está dizendo que o povo estava em trevas, não tinha nenhuma alternativa para eles, não tinha nenhuma saída. Mas quando Jesus aparece, Ele é o Evangelho de Deus encarnado. Aí o texto vai dizer: o povo que estava em trevas viu o quê? Viu uma grande luz. Não é uma luz no fim do túnel, mas é uma luz do caminho daquele que estava perdido, é uma luz do caminho daquele que estava sem esperança, é uma luz do caminho daquele que estava sem saída. Jesus é a luz do mundo. E quando eu falo de conhecimento, é muito fácil você analisar João 8,32, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí veja o Evangelho como luz. João 14,6: eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida. Para quem estava em trevas, não enxergava um caminho, não enxergava a saída, chega aquela luz, mas a própria luz é o caminho. Agora as pessoas têm uma direção, elas seguindo a Jesus, elas estarão no caminho da vitória, no caminho da bênção, no caminho da bem-aventurança, no caminho da prosperidade, no caminho da cura, no caminho, aleluia, que leva a uma eternidade com Deus. Aqueles que não tinham conhecimento, agora ele está dizendo: conheça a verdade. Por quê? Aquelas pessoas estavam conhecendo a mentira. O diabo é o pai da mentira. E o diabo vem com todos os seus enganos, e dentro dos seus enganos ele quer colocar na mente da pessoa: não tem jeito para você, não tem saída para você, não tem esperança para você, né? Você vai acabar a si mesmo. Aí o diabo vem com enfermidades, o diabo vem com problemas de toda a natureza, e a pessoa vai ficando acorrentada, mergulhada, e passa muitas das vezes a entregar-se completamente, porque não vê uma esperança e não vê uma saída. Mas ele diz: conhecereis a verdade. Onde está a verdade? Eu sou a verdade. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? Ele diz: olha ela aqui diante de você, abre teus olhos, veja a verdade. Jesus é a verdade. A verdade, ela
liberta. O Evangelho também é vida. Quando você olha a segunda parte do mesmo versículo, capítulo 4, versículo 16, a segunda parte vai dizer assim: e para os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Imagina, queridos, que essas pessoas estão ali, né, esperando a morte chegar, com aquela música do Raul Seixas. É Raul Seixas que cantava, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Isso é o jeito de quem não tem Jesus, está vivendo assim. Eu fico imaginando essa cidade que Jesus chegou, irmãos. Eu fico imaginando. E sabe qual é a imagem que me vem à mente quando eu leio esse texto? Aquela Cracolândia de São Paulo ali, aquela Praça Rio Branco ali de Belo Horizonte, aquelas pessoas assentadas, com feridas, fedorentas, purulentas, correndo atrás de um cachinho de crack, pessoas deitadas, doentes, pessoas ali que você olha para elas e você fala, qualquer hora essa pessoa deita e não levanta mais, ela só está esperando a morte chegar. Você vai conversar com essas pessoas, elas já não têm mais nenhum esboço de esperança na vida delas. É assim que eu imagino a região de Zebulon, a região de Naftali, essas cidades que haviam ali, uma saúde precária, o Estado não funcionava, os órgãos de saúde não funcionavam, uma situação talvez parecida com aquela da pandemia, que você só via morte, 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 mais morte, as pessoas sem nada poder fazer. Eu vejo essas cidades, uma economia falida, uma saúde falida, uma educação falida, todo o mal pairando sobre aquela cidade. Mas quando vem Jesus, que é o Evangelho encarnado, quando vem Jesus, que é a esperança, quando vem Jesus, que é as boas novas, aleluia, a luz raiou. Os que estavam sentados na região da sombra da morte, o sopro de Deus, o sopro de vida veio sobre eles outra vez. A morte teve que dar lugar à vida, porque Jesus chegou, e Jesus é vida. Aleluia. Se você pode abrir a sua boca e glorifica o nome desse Jesus que está aqui para trazer vida nesta noite. Aleluia. Só para a gente passar para outra pergunta, boas novas. Se você ligar a televisão vive de más notícias. É triste quando a gente assiste televisão, porque boas notícias não geram audiência na TV. Eles têm que falar que fulano foi assassinado, que o marido matou e enterrou a mulher no fundo da casa, que a criança foi raptada ali, que a adolescente foi encontrada morta, que o avião caiu, que o navio afundou, que é só miséria que você vê, só más notícias. O mundo vive de mais notícias. E as pessoas se assentam em frente à televisão e se alimentam de más notícias. Quanto mais elas se alimentam de más notícias, mais a sua alma vai recebendo aquele lixo, aquele alimento tóxico que vai causando medo, que vai tirando a paz, que vai tirando a esperança, que vai tirando a alegria. Assim era a situação deste povo naquela época. O Império Romano aumentou o imposto. O Império Romano agora vai matar tantas pessoas crucificadas na cruz. O Império Romano agora vai tomar a casa das pessoas. O Império Romano agora vai fazer isso e mais aquilo. Eles só viviam de mais notícia. Mas de repente chega uma notícia: tem aí um Galileu. Oh, aleluia. Tem aí um Galileu. Galileu é da Galileia, é lá de Nazaré. O que está acontecendo? Onde ele passa, o paralítico anda. Onde ele passa, o cego vê. Onde ele passa, o mundo fala. O leproso é purificado. E ele está anunciando aí que agora chegou um outro reino, que não é o reino de César, que não é o Império Romano, mas que é o reino dos céus.
Aleluia, 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 aleluia. O reino dos céus é diferente. O reino dos céus tem boas novas. O reino dos céus traz a mudança. O reino dos céus traz a esperança para a nossa vida. Aleluia. E o evangelho é o evangelho do reino dos céus. Em que consiste o poder do evangelho? O poder do evangelho, amados, ele não consiste em palavras, em sinais gráficos, mas o poder do evangelho consiste primeiramente na palavra viva. O evangelho é o quê? Sopro de Deus. Sabe aquele sopro que deu vida a Adão? Sabe aquele sopro que diz: haja, 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 haja. Aleluia. E as coisas começaram a surgir. Ele não falou: haja o homem. Ele construiu o homem de uma matéria que ele já tinha criado. Mas para que o homem viesse a ser alma vivente, ele fez: ele soprou o homem. Glória a Deus. E este é o evangelho. É o sopro de Deus trazendo vida para a terra. Porque o pecado trouxe morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado trouxe morte. É por isso que essas pessoas viviam na sombra da morte. Mas ele assopra, aleluia, outra vez. Aí você vai entender o evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O evangelho é o próprio Cristo. A palavra que eu prego, a palavra escrita que eu leio, ela é apenas um ativador da palavra viva, que é Jesus. É por isso que não são os evangelhos, é por isso que não são as palavras, mas é o evangelho no singular, apontando para ele que é Jesus. Aleluia. É por isso que ele disse para os seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 28: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então primeiro ele manda ensinar, e de ensinar. Aí ele diz: eu estou convosco, porque ele dá vida à palavra que eu prego. Ele dá vida à palavra que eu leio, aleluia, porque essa palavra é viva e poderosa para mudar a circunstância do pecador. Ele recebe o sopro de Deus e recebe vida outra vez. Se você entende isso, glorifica o nome dele. O evangelho, ele altera o status e provoca revolução na vida do homem. Presta atenção, Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. O que é pregar? Verbalizar, falar, liberar a palavra. Aleluia. E o que Jesus dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é arrepender, irmãos? A palavra no grego é metanoia. Aceite a revolução dentro de você, aceite a mudança dentro de você, provoque essa mudança, te liberte de tudo que colocar na tua cabeça. O diabo colocou treva, o diabo colocou mentira, o diabo colocou doença, o diabo colocou que não tem jeito, o diabo colocou que você não vai, o diabo colocou que não vai prosperar, o diabo colocou que só vai piorar. Mas ele chegou, o reino dos céus, o senhorio de Satanás agora cai por terra, porque o Senhor se estabelece no seu trono para te dar vitória. O reino de Deus está entre nele. Levanta a tua mão para adorar. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está na tua casa. O reino de Deus no teu casamento. O reino de Deus na tua vida financeira. O reino de Deus na tua saúde. Não, Satanás não vai alcançar o objetivo dele na tua casa, porque o reino dos céus chegou na tua vida. Recebe esta palavra profética nesta noite. Trabaixo de cantarabacheriando arabalai. Eu vou dar alguns segundos para você adorar a Ele. Eu estou sentindo uma graça muito grande aqui neste momento. Só quem quer adorar, adora. Abra a tua boca e diga glória. Abra a tua boca e diga aleluia. Abra a tua boca e se encha da presença dele nessa noite.
Oh, Espírito Santo, começa a mover aqui nesta noite, a dinamizar a palavra, o poder, Senhor, aqui nesta noite. Ah, Senhor, eu não sei como muitos entraram aqui, mas o Senhor sabe. E nessa noite traz, Senhor, o teu mover para mudar o status quo e liberar, Senhor, a tua graça poderosa e libertadora aqui. Aleluia. Glória a Deus. Como o poder do Evangelho se manifesta? Primeiro, o Evangelho produz salvação. Eu poderia falar só sobre isso, que o Evangelho produz salvação, porque a palavra salvação, ela é um pacote completo, que envolve, primeiro, libertação do pecado. O pecado é o tirano que nos mata, que nos separa eternamente de Deus, e é o aguilhão da morte. Então, o pecado é o aguilhão da morte, como Paulo escreveu aos Coríntios. Tudo que mata vem de Satanás, ou seja, vem do pecado. Então, quando ele traz a salvação, ele aniquila o poder do pecado. Se ele aniquila o poder do pecado, ele aniquila o poder da doença, ele aniquila o poder da morte, ele aniquila o poder de Satanás, dos demônios. Ele traz tudo que nós precisamos para uma vida vitoriosa. É por isso que Paulo fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que é isso? Se Deus é por nós, por quê? Antes nós estávamos contra Deus. Automaticamente Deus contra nós, porque nós estávamos em transgressão, em pecado. Vou tentar voltar um pouquinho aqui só para ilustrar. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá tinha a Arca da Aliança. Ele levava o sangue dos animais e ele aspergia na tampa, que chamava tampa do propiciatório. Quando ele aspergia aquele sangue, Deus recebia o sangue e tornava o povo propício. Então o povo que era contra Deus e Deus contra o povo, agora Deus era pelo povo. Amém? É isso que aconteceu com o sangue de Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos e fez propiciação por nós. É por isso que Paulo está dizendo: se Deus é por nós, agora o pecado já não opera mais em nós, então nós não estamos mais, aleluia, em transgressão contra Deus, mas a justiça de Deus nos alcançou. Romanos 5: justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Oh, se eu fosse você, abrir a boca e dar a glória a Deus e dizer: obrigado, Jesus, obrigado. Talvez você não tenha segurança andando do seu lado, você não tem um prefeito como seu parente, você não tem um governador, você não tem um advogado, você não tem um juiz para recorrer da sua causa, mas não precisa. Você tem o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o que está entronizado acima dos querubins, o que o seu nome é celebrado no céu, é celebrado na terra, o que não conhece ninguém maior do que ele, aleluia, e nenhum problema que ele pode adorar, ninguém é sobre ele, ninguém é maior do que ele, não há impossível para ele é o teu Deus. Aleluia. Então o Evangelho ele produz salvação. Marcos 16 e 15: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será, olha, salvação. O Evangelho produz salvação. E o Evangelho, nessa salvação, quem não crê será condenado. Aí Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho ele produz salvação. O Evangelho produz salvação. Viva o Evangelho, prega o Evangelho dentro da sua casa e deixe que o resto Deus vai fazer. Não é você que salva, não sou eu que salva. Quem salva é Jesus, pela pregação do Evangelho. Então não deixe de pregar o Evangelho, mesmo sem palavra, prega com a tua vida. Mantenha a tua Bíblia aberta dentro de casa. Mais Bíblia e menos televisão, mais Bíblia e menos internet, mais Bíblia, mais palavra de Deus e menos coisas do mundo. Mais Bíblia, mais palavra de Deus e menos reclamação.
Não adianta você querer converter teu marido à força, teu filho à força. Não adianta você querer converter teu pai à força, tua mãe, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eu creio, pastor, mas se ele não crê, não é você que vai fazer ele crer. Por quê? Paulo vai escrever aos Romanos, vai dizer que a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir. Então o próprio Evangelho, a própria palavra faz a pessoa crer, porque ele é que gera fé na mente e no coração da pessoa. E quando a pessoa crê, ela é salva. E Jesus vai salvar na tua casa. Jesus vai salvar na tua casa. Jesus vai salvar na tua casa. Pode adorar a Ele, que Ele vai salvar na tua casa pelo poder do Evangelho. Como o poder do Evangelho se manifesta? O poder do Evangelho se manifesta também em cura, em libertação, em livramento. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 23, o texto diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. O que era sinagoga? Eram os templos daquela época, onde se ensinava a lei de Moisés. E era nessas sinagogas que Jesus estava ensinando. Mas o texto diz que ele não estava ensinando a lei de Moisés, ele estava pregando o Evangelho do Reino. A diferença, ele estava pregando o Evangelho do Reino. Ele estava dizendo: o Reino de Deus já chegou, o Reino de Deus está entre nós, porque o Pentateuco, os escritos, os proféticos, eles anunciavam a vinda de Jesus, eles anunciavam a vinda do Reino de Deus. E quem Jesus está dizendo? Ei, está aqui, eu já cheguei, eu sou o Reino de Deus entre vós, eu sou o Evangelho encarnado, eu sou a palavra encarnada. Todas as bênçãos prometidas a Abraão, a Moisés, e estão lá nos salmos, estão nos profetas, está aqui no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus, os saduceus, os religiosos da época endureciam o coração. Mas os pobres, os necessitados, os carentes, o que acontecia? O que o texto diz? Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia, aleluia. Onde ele chegava tinha cura, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O Evangelho, queridos, ele é poderoso para curar. É enfermidade. Enfermidade é diferente de doença. Doença é aquela coisa passageira. É uma gripe que vem e vai, tá? É uma febre que você tem aí, uma pneumonia, um negócio assim que vem e vai. Mas enfermidade, vem aí diabetes, né? Vem aí uma paralisia, vem aí um problema nas vistas, vem aí um problema da audição. Isso é enfermidade, aquela coisa que você tem que conviver com ela. E Jesus, ele cura doença, moléstias e cura também enfermidades, aleluia. Ele é poderoso para mudar o diagnóstico da medicina. O médico diz: não tem jeito, vai ter que tomar esse medicamentozinho a vida toda. O médico diz: não tem jeito, vai ter que usar cadeira de roda a vida toda. O médico diz: não tem jeito, vai ter que ficar frequentando a medicina. Mas ele chega e levanta, anda, vê, a tua fé te salvou, aleluia. A tua fé te curou. Ouça, escute, os teus ouvidos estão abertos, a tua mente está livre, está curada. Glória a Deus, ele cura as moléstias e as enfermidades. Aleluia. Queridos, nós não podemos ser seletivos. Primeiro, com o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho em toda a sua plenitude. Houve um tempo que as pessoas abandonaram parte do Evangelho. Os dons eram para o passado, era para a igreja primitiva. Os sinais foram para o passado. E aí passaram a viver esse Evangelho frio, esse Evangelho morto. E é por isso que hoje muitas igrejas estão fechadas, na Europa e em tantos outros lugares, porque o dínamos, o poder, não os acompanhou, eles desprezaram. Mas Jesus, quando mandou pregar o Evangelho, ele diz: ficar em Jerusalém, até que logo sejam revestidos de poder. Ele não permitiu que os apóstolos saíssem somente com conhecimento teórico da palavra, porque o Evangelho não é teoria, o Evangelho não é filosofia. Budismo é filosofia, muçulmanismo é filosofia, mormons é filosofia,
Há muita filosofia por aí, mas o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para abalar as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja não prega a filosofia, a igreja prega o Evangelho de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Aí o que acontece? A fama de Jesus correu por causa de um evangelho poderoso. Aí Mateus, no capítulo 4, versículo 24, dizia: a sua fama correu por toda a Síria. Olha onde já estava a Síria, já atravessou as fronteiras. Não tinha um evangelho como esse. Não tinha ninguém que tinha aparecido com tanto poder para desfazer as obras das trevas, para desfazer as obras do diabo. Mas Jesus apareceu desfazendo todas as obras do maligno. E aí agora até na Síria, já do outro lado da fronteira, já em outro país, a fama de Jesus corria. E o que diz o texto? Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de enfermidade, várias enfermidades e tormentos. Presta atenção, enfermidades e... Porque tem também, irmãos, olhem para mim aqui, o problema dos tormentos. Pessoas atormentadas. E eu tenho certeza que você já conviveu com uma pessoa atormentada. É um caso muito sério. Pessoas atormentadas. Um marido atormentado, uma mulher atormentada, um filho atormentado, um colega de trabalho atormentado, uma pessoa atormentada, ela desestabiliza o ambiente. E veja que Jesus está nos chamando a atenção: atormentar, o quê? Tormento da mente. E a gente precisa ter cuidado, porque hoje o diabo, aliás, é o diabo que ele é enganador mesmo, né? Ele está dando nome de doenças para tormento. As pessoas estão atormentadas, mas recebem um diagnóstico psiquiátrico e acham que vai curar. E a igreja está deixando de orar. Ao invés de nós, como obreiros, nos posicionar em oração, em jejum e consagração para libertar as pessoas, nós mesmos estamos mandando para os psiquiatras. A igreja não expulsa mais demônio, não liberta ninguém, manda tudo para o psiquiatra. E tem uma geração de gente atormentada por aí. Uma geração de gente atormentada. No tempo que a igreja expulsava demônio, as pessoas não dependiam tanto de remédio e medicamento. Você não via tanto diagnóstico. Mas hoje até no púlpito estão tomando Rivotril. Até no púlpito aí está cheio de pastor tomando tanta coisa, porque em vez de buscar a Deus, de viver uma vida santa, reta diante de Deus, quer viver o pecado, desviar da palavra. Alguns defendendo só a sua posição, tem a posição, mas não tem mais a unção. Os Saúls da geração moderna estão por aí, mantendo a coroa, mas o espírito já se retirou deles. Mantém o cetro na mão para reinar aqui na terra, mas a unção já se retirou. Deus já diz: eu já te rejeitei, já tirei o meu espírito de você, já não estou mais em você. Aí são tomados de ciúmes. Mata fulano que ele está aparecendo, mata ciclano que ele está aparecendo, tomados de ciúmes, tomados de tanto problema, e aí vão transmitindo esses espíritos de loucura para a igreja, esses tormentos para a igreja. Congregações inteiras de gente atormentada. Levante comigo a sua mão, diga que não, Satanás. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo tormento, todo ataque na mente, tudo aquilo que tira a sensatez, a sobriedade. Em nome de Jesus, nós declaramos libertação, porque há poder em nome de Jesus, há poder no Evangelho para curar a enfermidade e para curar tormentos. Os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, todos eram curados pelo poder do Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu vou terminar com a última pergunta: qual é a expectativa
de Jesus com a igreja em relação ao Evangelho? Qual é a expectativa? Primeiro, Mateus 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Primeiro, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Quem é essa luz? É Jesus. Eu sou a luz do mundo. Agora ele está dizendo assim, ó, minha luz está brilhando em vocês. Está brilhando em vocês. Eu já coloquei a minha luz em vocês. Eu já coloquei a minha unção em vocês. Tem luz em vocês. Agora eu não estou no mundo, mas vocês são a luz do mundo. Então qual é a expectativa dele? Que a igreja seja a luz do mundo. A igreja, ela pode ser a luz com a essência do Evangelho. Se nós temos o Evangelho, nós somos luz. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos. Nós somos a porta de emergência no sinistro desse choque, dessa sociedade. Eu vou repetir para você entender. Nós somos a porta de emergência no sinistro dessa humanidade que está em trevas, perdida. Ela tem que olhar para a igreja e ver, ali tem luz, ali tem saída, ali tem um caminho, ali tem uma porta de escape. A igreja tem que ser a porta de escape, não a porta dos problemas. A igreja tem que ser diferente. A igreja não pode ser como o mundo. A igreja precisa ser, aleluia, o reino de Deus aqui na terra. Os que estão lá no reino das trevas precisam ter uma saída, e a saída é a igreja, onde o reino de Deus impera, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Qual a expectativa de Jesus com a igreja em relação ao Evangelho? Letra B, que os sinais sejam evidentes na vida da igreja. Que os sinais sejam evidentes na vida da igreja. Vou pedir aqui o grupo de louvor para preparar. Marcos 16 e 17, 18, 19 e 20. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha para mim, irmãos. Irmãos, se demônio não fosse um problema, inclusive para a nossa geração, se os demônios não estivessem possuindo as pessoas, se os demônios não estivessem roubando a mentalidade das pessoas, se os demônios não estivessem roubando a sobriedade das pessoas, Jesus não teria se preocupado com isso. Veja que quando ele manda ir de pregar o Evangelho, a primeira coisa que ele coloca é: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Demônio não dorme, demônio não descansa, demônio trabalha dia e noite para tirar sua paz, para tirar sua graça, para tirar sua alegria, para tirar você do Evangelho, para tirar você da casa do Senhor. Arruma problema, arruma contenda, arruma coisas terríveis para te fazer fracassar na sua fé, para te fazer esfriar, para te fazer desviar. Demônio é um negócio tão perigoso que o crente está aqui na casa do Senhor, aí o crente fala: não vou no culto terça-feira não, perdeu o alimento da palavra. Aí chega o domingo: ah, pastor, chegou isso e aquilo e outro, não foi também não, perdeu o alimento, vai enfraquecendo. Quando ele vai enfraquecendo, o que acontece? Ele vai ficando vazio. Quando ele vai ficando vazio, a Bíblia diz que o diabinho, o demoninho que estava lá na vida dele, antes dele ser crente, fica rodeando e olhando. Se a casa tiver sem a presença de Jesus, estiver vazia, o que ele acontece? Ele corre lá e fala: sabe aquela casa que eu habitava sozinho? Eu fui expulso de lá, só que agora ela está vazia. Vamos lá me ajudar. E traz mais 7, fica 8. E traz para dentro daquela casa. E o estado dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, primeiro é pior do que quando ele não era crente. É por isso que desviado, irmão, você tem que jejuar mais, você tem que orar mais. O crente que diz que é crente, que não quer congregar, que não quer vir para a igreja, dá muito trabalho, porque é uma coça de demônios que está ali
prende uma algema aqui, o outro amarra aqui, o outro põe uma corda no pescoço, o outro põe uma corda no pé, o outro põe uma... Ele está todo amarrado, todo enlaçado. Ele passa horas e horas na internet, horas e horas na televisão, ele inventa serviço, ele inventa trabalho, ele cria programas de lazer, ele cria tudo, mas não vem para o presente jogo, porque está amarrado. É por isso que Jesus diz: expulsarão demônios. A igreja precisa continuar com o poder do Evangelho para expulsar demônio. Fica de pé comigo. Falarão novas línguas. Isso é quebra fronteiras, quebra barreira. Cada um de serpente. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que ele espera da igreja. Aí o texto vai dizer: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Jesus quer confirmar a palavra com sinais. Jesus quer nos usar, Jesus quer te usar com sinais. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a realidade. Ei, eu quero convidar você para se revoltar nesta noite contra qualquer estado de tristeza, de frieza espiritual, de situação de pessoas desviadas dentro da tua casa. Jesus vai entrar lá com salvação. De pessoas endemoniadas, atormentadas, Jesus vai entrar lá com libertação. Não aceite esse estado, mas vem, aleluia, para o poder do Evangelho. Este Evangelho que você serve, que você obedece, que você pratica, não é um Evangelho morto, mas é um Evangelho vivo. Eu quero que você avalie o grupo de louvor, porque depois nós vamos levantar aqui 3 clamores, aleluia, para terminar esse culto. Nós vamos levantar em oração contra toda obra das trevas, porque o Evangelho é singular, ele é a palavra viva, ele é poderoso para desfazer toda obra do diabo. Nós temos que pregar o Evangelho com poder, aleluia, porque esse Evangelho liberta, transforma e muda a realidade das pessoas.